esta modalidade. Obrigado. Sou este jornal em direto porque agora vamos dar o movimento certo para uma das modalidades do Sporting que é campeã na última época. E no arranque desta época, o grande arranque foi esta tarde. A Sporting TV esteve lá. A Sporting TV esteve a acompanhar o arranque dos trabalhos do Karaté do Sporting, um projeto que começou em 2007 e que tem contribuído para enriquecer o palmarés do clube. Helena Duarte é a diretora das modalidades de combate. Boa tarde, Helena. Qual é o balanço que podemos fazer da última época do Karaté do Sporting? Assim, a última época foi uma época muito boa em termos de resultados. Nós tivemos um campeonato nacional de séniores masculinos, que era um título que já perseguíamos desde que a modalidade veio para o Sporting. Além disso, tivemos vários títulos individuais, tivemos também participação a nível internacional, já com um resultado bastante significativo, nomeadamente 3 atletas no Campeonato da Europa de Sub-21, em que alcançámos um brilhante 5º lugar individual, e tivemos também no Campeonato da Europa de Séniores, em que alcançámos um brilhante 5º lugar de equipas, com 3 atletas do Sporting Clube Portugal. Eu penso que é uma modalidade em franco progresso, tem tido uma evolução muito grande, tem tido também um aumento significativo do número de praticantes, claramente com os olhos postos na competição. Os resultados alcançados certamente que ajudam muito à valorização da modalidade, e todos os jovens, todas as crianças que vêm para as modalidades têm sempre um objetivo. Quando começam a ter figuras de referência, figuras que pelo seu trabalho conseguem alcançar bons resultados, é um garante de que a modalidade está viva e que certamente vai trazer cada vez mais títulos ao Sporting. O que é que podemos esperar desta nova época do Karaté, depois de uma época em que realmente teve muito sucesso? A aposta é manter os resultados, eventualmente em algumas categorias melhorar ainda mais. Temos uma coordenação técnica muito boa, em que os alunos, portanto, também seguem o mestre. Isso é importante neste tipo de modalidades. Claramente que os atletas seguem o seu professor e, gostando mesmo daquilo que alcançam, acabam por ser muito fiéis ao clube. Esta é mais uma prova que o Sporting é realmente um clube eclético. Sim, é um clube eclético. Nas modalidades de combate nós temos 9 e, portanto, que eu saiba, o clube português onde está concentrado o maior número de modalidades deste tipo, todas elas com grande margem de progressão, todas elas bem vivas e que contribuem claramente para o ecletismo do Sporting Clube Portugal. Obrigada. Uma aposta do Sporting, uma aposta nas modalidades de combate, num Karaté que na última época permitiu ao Sporting conquistar vários títulos e que com este arranque de época quer também continuar a trazer. E neste Sporting Direto vamos começar o Karaté. Não é um combate de facto, mas pode ser uma troca de palavras, sem violência. Boa noite, Nuno, bem-vindo. O Nuno é diretor técnico, mestre do Karaté competitivo do Sporting. Vamos já falar dos próximos tempos. A última época foi positiva, mas a próxima vai ser ainda mais? Espero que sim, e todos ansiamos, fazemos votos que assim seja, não é? Atendendo à qualidade dos atletas que já existe e outros que entraram também, entretanto, explorando as potencialidades de cada um deles, creio que é de todo expectável que isso aconteça. Como referiu, a época que passou foi realmente muito positiva a nível dos séniores, todos os escalões, não é? Os séniores, como foi referido na peça, foram campeões nacionais por equipa, que era um título, é a prova que mais eu gosto a nível nacional, e não só eu, como todos os atletas, porque é o coletivo Campeonato Nacional de Clubes, e fomos campeões nacionais, com esforço, é verdade, mas conseguiram, e justamente os séniores foram campeões nacionais. De referir também que o feminino, a equipa feminina foi medalha de bronze, portanto foram bronze, bem como, neste caso, os séniores, bem como os júniores, cadetes e júniores foram também medalha de bronze nessas provas coletivas. Portanto, foi um ano muito positivo. Mas quando estamos aqui a falar de séniores, e neste país, cada vez que falamos de séniores, falamos de uma faixa etária. Quando falamos de séniores, falamos de gente em idade ativa. Certo? Sim.
Com que idades mais ou menos é que tem um sénior para jogar Karatê? O sénior, dentro do panorama desportivo, competitivo, a partir dos 18 anos. Houve algumas alterações em relação aos anos anteriores. É comum como a maior parte das modalidades desportivas. Os séniores, o Karatê está perfeitamente designado por segmentos, portanto, juvenis, cadetes, júniores, séniores. E os séniores, o atleta que chega à idade dos 18 anos, portanto, compete como sénior nas competições em que participa. Como qualquer modalidade. Pensava que aqui podia haver alguma alteração, porque este não é só um desporto, é uma arte também, não é? Sim, o Karatê é uma arte milenar, não é? Já existe há muitos anos, apesar de não existir a tantos como as pessoas também pensam, mas já existe há largos anos esta parte, inclusive em Portugal. Neste momento, já há algum tempo que existe a parte desportiva, competitiva, que é de todo, para quem não conhece, é de todo bastante interessante. A parte é dividida também por duas áreas, o kata e o kumite. São as duas vertentes desportivas competitivas. A kata é a forma, não é? O kumite é o combate, não é? O confronto real, não é? entre adversários. No Karatê, obviamente, respondendo à pergunta, continua a ser uma arte marcial e sempre será. O que tem a ver é a visão que cada pessoa que orienta esta arte marcial pode orientá-la de um ponto de vista desportivo, que é o meu caso, neste caso, no Sporting Clube Portugal, como no ponto de vista tradicional marcial, que não pode ficar desvinculado todo da parte desportiva, que existe em esses clubes, em esses centros, em todo o mundo, não só em Portugal, em todo o mundo. Isso acontece. Mas, sendo uma arte, o Karatê, já quando eu era miúdos da minha idade na altura, praticavam Karatê lá em Tomar. E a ideia que ele dá é que, para além do desenvolvimento físico que os miúdos podem ter bem cedo, de coordenação motora também, pode trazer a miúdos um foco muito importante. Ou seja, é um trabalho de grupo e de equipa, mas também é um trabalho individual. E há poucas modalidades onde as duas coisas se equilibram tão facilmente, não é? Há bem poucas. O Karatê é muito rico nesse sentido. É como costumo dizer aos pais que inscrevem a criança pela primeira vez, do ponto de vista disciplinador, querem disciplinar a criança, o que lhe transmitimos nisso, que é uma atividade individual, inserida num grupo. Não é? Todos têm que fazer a mesma coisa, tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina, em função das várias graduações, versus idade, não é? Mas é mesmo isso. Não é só o aspecto disciplinador, que é o que aqui se pode enaltecer, mas o aspecto de coordenação motora, falou numa área cada vez mais se desenvolve, motoricidade, multilateralidade, não é? E depois a nível cognitivo também é muito importante. Para a criança, para o jovem praticante, não só o adulto, mas principalmente o jovem praticante na parte, na forma e na idade de formação, é muito importante realmente esse trabalho motor. E costuma-se dizer, e com razão, que o Karatê forma o caráter das pessoas. A personalidade cada uma já nasce com ela, mas o Karatê ajuda não só na sua autoconfiança, como todos os processos da vida, em todas as áreas da vida, o Karatê vai ajudar. Ajudou-me a mim e ajuda. Começou bem cedo, não começou? Sim, eu comecei com 9 anos de idade. Começou na idade normal ou já começou um bocadinho tarde, tendo em conta o que se passa hoje em dia? Quando eu comecei, havia muito pouca gente, apesar de já existir o Karatê cá em Portugal há muitos anos. Eu quando comecei numa idade chamada normal, apesar de eu comecei no Portal Telecom, outrora chamada, designada TLP, não é? Sim. Depois passou a designar-se Portal Telecom, na PT, e na altura era o mais novo, particularmente. É curioso, eu era o mais novo. Agora, e nessa altura, até se começava a Karatê mais tarde. Agora, nos tempos atuais, é recomendável, e os próprios médicos, psicólogos e todas as pessoas dentro da área da pediatria, que já têm conhecimento, orientam os pais nesse sentido. Se a criança é muito ativa, começar o mais cedo possível. Obviamente que tenha alguma razão, tenha algum conhecimento também. Os 4 anos, eu creio que a partir dos 5 anos é a idade ideal. Atualmente é essa a idade recomendável, menos do que isso também não, porque há processos que não se adquirem e tem que ser um trabalho muito lúdico.